eu pedi a Deus algo que eu pudesse ministrar para vocês, mas também algo que condizesse com aquilo que a nossa igreja tem pregado. O tema para o ano de 2025 da nossa igreja é Ano de Obras Maiores. E quando a gente fala em obras, eu penso, todo ano tem aquela famosa lista do que eu vou fazer no próximo ano e acaba que eu não faço. Algumas pessoas conseguem e outras não. Acabam deixando para o próximo ano. Eu vou para a academia de 1º de janeiro, mas só se for do outro ano, porque no próximo ninguém vai, tá seca. Mas enfim, e eu tenho visto e provado daquilo que Deus tem derramado sobre a nossa juventude. Se a gente olhar hoje para a nossa juventude, temos pessoas que estão plenamente servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, com todo amor e intencionalidade. E qual o plano de Deus para nós no ano de 2025? Não sei se vai se cumprir agora em 2025, pastor Mauro quem vai dizer, ainda não sei, mas nós temos planos para mudar esse templo. Se é para 2025 eu não sei, vamos orar. Mas deixa eu dizer, os jovens têm que participar disso, sabe? Por que obras maiores? A gente como jovens, pelo menos eu, fui ensinado se eu ver uma pessoa de 80 anos pegando uma cadeira dessa, eu chego lá e tomar a cadeira da mão dela e dizer, ei, deixa eu fazer isso aqui por você, porque eu quero lhe honrar sobre isso. Então, eu sinto que nós jovens temos como obrigação estar a serviço dessa igreja, mas não a serviço da estrutura da parede, e serviço da igreja de Deus, sabe, daquilo que Deus plantou nessa casa. E aí o que é que eu olho para isso? E a gente tem, eu jovem, 26 anos, tem muitos mais jovens que eu aí, mas ainda tem um pouquinho de tempo ainda para caminhar nisso. E eu vejo que todo ano a gente olha para nossa vida e diz, Deus, eu quero provar de coisas novas, eu quero fazer coisas novas, eu quero algo grandioso. Mas o que você tem feito para isso? Você tem se movido nos planos de Deus para a sua vida? Ou você tem se movido nos planos de Deus, ou você tem se movido só para você, para o seu prazer? E quando a gente fala em obras maiores, eu lembro de tem vários, eu coloquei vários exemplos, mas tem um cara para mim que é muito engraçado, porque Deus diz algo a ele, e ele fica, sabe, rebatendo com Deus. E esse cara é Gideão. Gideão, Deus reduz o número de soldados dele de 30 mil para 300. Alguém aqui já assistiu o filme 300? Já? Vocês já viram no final ali da luta, que tá os 300 reunidos aqui, e um bocado de gente rodeado dele? Ou senão, no começo, que eles fazem uma muralha de corpos, eles vão matando gente, e briga atrás de briga, e daqui a pouco eles montam uma muralha, eles criam uma estratégia para poder ganhar daquele exército. Só que no final das contas eles são traídos. Mas Gideão foi ao contrário. Deus foi fiel com ele. Deus ajudou ele. Gideão, você vai só com 300. Ele disse, mas Deus, faça isso comigo não. Só isso. São várias pessoas. Como é que eu vou derrotar um exército com 300 pessoas? Eu nem peguei esses dados de quantos soldados eram. Mas Gideão, por mais que ele se sentisse seguro, ele pedia vários sinais a Deus. Deus, me confirma se é para fazer isso, mas por favor, não me deixa ir só com 300, porque o negócio vai ficar feio. E aí o que acontece? Em Juízes 6, versículo 11 ao 15, diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Biesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse:
com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu vou ler o 16. E o Senhor disse, estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Gente, dá para entender isso? De que Israel estava cercado, estava sofrendo opressão do povo, e a pessoa chega para Gideão, Gideão, tu é quem vai fazer isso. E Gideão, com aquele pensamento que nós temos no dia a dia, de eu não consigo, eu não posso fazer, eu sou incapaz. Se realmente na nossa humanidade nós somos incapazes de fazer qualquer coisa, mas o Espírito Santo é quem nos capacita. Eu tenho visto que várias pessoas que estão aqui, vários jovens, já têm provado daquilo que o Espírito Santo tem feito na nossa igreja. Não vou dizer o mover, mas o movimento do Espírito Santo começou na juventude aqui. E o pastor Mauro, meu amigo, fica aqui, dá uma freada, sabe? Mas eu não estou dizendo que a juventude é melhor ou pior do que alguém, não, muito pelo contrário. O que é que a gente quer dizer sobre isso? Que nós jovens temos a capacidade, muitas das vezes, de ser mais, não mais corajoso, mas sabe, de ser mais afrontoso, afrontar alguém que diz, você não pode fazer isso. Eu digo, eu vou, e a ousadia dele vai para onde? Não pode fazer isso. Deus, eu sei que está aqui na tua Bíblia, eu sei que está na tua palavra, eu vou fazer isso. Só que muitas das vezes, a gente também não pode ir contra o que a palavra diz, ir contra a nossa liderança. E muitas das vezes a gente tem muitos problemas na nossa cabeça, principalmente os jovens de hoje em dia, eles têm sofrido muita opressão por conta do que a gente vive nas redes sociais. A gente vê muita vidinha de famoso, vida maravilhosa, vê aquelas coisas, aquelas maravilhas, é tudo bonito. O pessoal tem dinheiro, tem carro, tem uma família feliz, mas no final das contas, se você conhecer essa pessoa pessoalmente, ela é uma pessoa triste. É uma pessoa que você não tem prazer em sentar e conversar com ela 30 minutos. E aí, a gente pode pensar, mas isso aí aconteceu com Gideão, não aconteceu com mais ninguém. Moisés, Êxodo 3:11. Moisés questiona, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu tenho certeza que os jovens de hoje em dia, eles fazem essas perguntas. Se eu chegar aqui agora, perguntar, alguém quer vir pregar aqui agora no meu lugar? Levanta a mão, quem quer vir pregar? Ninguém. Mas deixa eu dizer, não é porque vocês são menor que eu sou maior ou melhor, muito pelo contrário. Falta ousadia, sabe? Mas eu vejo o quê? Que esse ano de 2025, Deus está levantando jovens para ir a lugares onde eu, que sou líder de jovens da PIB, eu não consigo ir. Onde pessoas que estão numa escola, ele vai chegar e vai evangelizar, numa faculdade, seja numa praça. Tem gente que é corajoso e vai até num bar. Por mais que você tenha que ter o cuidado, mas também a Bíblia não diz que você não pode ir a esse lugar. Só que você tem que ter cuidado na sua cabeça, porque você também pode acabar vacilando e caindo perante o pecado. Você pode, mas eu vou ficar aqui um pouquinho, vou dançar um forró, tomar uma cervejinha. Você vai acabar caindo. Mas Deus fala, Jesus fala que a gente deve ir a todos. E eu vejo o seguinte, assim como Moisés fala, quem sou eu para ir a Faraó? A gente fala isso todos os dias. Nós falamos isso todos os dias. Quem sou eu para pregar num culto? Eu lembro da primeira vez que o pastor Mauro pediu para pregar, foi quando eu ia para Floripa, e ele disse, tem como tu pregar na quarta? Eu disse, meu Deus. E agora? Quem sou eu para pregar para esse povo? Tenho que pregar igual o pastor Mauro, tenho que ser encorajado pelo Espírito Santo, tenho que gritar aqui, pular e tudo mais. Mas quem capacita a gente é Deus. O Espírito Santo é quem se move em nossos corações, no nosso interior. O nosso homem interior, ele é movido através do Espírito Santo. E aí, Moisés, por mais que ele tinha os seus planos, Deus tinha colocado os seus planos sobre ele. Moisés, a gente vai ver aí que Moisés foi um dos maiores líderes que já teve na história da Bíblia. E aí, Moisés, ele tinha dúvidas sobre a sua própria aceitação. Em Êxodo 4:1, diz o seguinte, Moisés temeu que os israelitas não acreditassem nele ou em sua mensagem. E aí a gente para pensar,
em sua mensagem. Como assim? Se a mensagem que Moisés estava levando não era dele, não era algo que surgiu de dentro dele, mas foi algo que o Espírito Santo colocou dentro dele, era a mensagem de Deus, e ele colocava: eu sou capaz de fazer isso, eu vou fazer isso. Quando ele entende que Deus é quem iria ajudar ele a tirar os israelitas lá do Egito, ele cria coragem, por mais que no decorrer do caminho ele ainda, fica ali: eu não vou, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas Deus continua buscando ele. Deus continua buscando Moisés aonde ele estava. Moisés peca, Moisés acaba matando um homem, ele foge, e Deus vai buscar ele lá na casa do sogro dele. E é uma história linda, linda. E aí, quando Deus fala com Moisés, aí Moisés fala de novo: mas eu nunca tive facilidade de falar, sou pesado de boca e pesado de língua. Provavelmente ele era um pouco gago. Eu fico pensando, imagina um gago aqui agora, pregando aqui. Às vezes você pode achar algo que é engraçado, mas o Espírito Santo pode chegar e tirar essa gagueira dessa pessoa, porque quem capacita é ele. E aí, transcorrendo na Bíblia, a gente vai ver muitos exemplos. Eu tenho aqui mais 2 exemplos, vou deixar o último, para mim é o melhor. Mas outro exemplo que nós temos na Bíblia se encontra no livro de Jó, onde Jó, ele tinha preocupação com os filhos dele. E eu admiro muito Jó, porque se a gente lê Jó, não vou lembrar se ele está antes de Salmos, eu acho, se eu não me engano, no livro de Jó, não é isso? Está antes de Salmos. Aí a gente vê, Jó está antes de Salmos, e antes tem muitos livros antes, né? A gente vai ver ali Juízes, vai ver Samuel, e dentre outros. A gente vai dizer, como é que Jó está antes de Salmos, então ele está ali no tempo de Davi. Muito pelo contrário. O livro de Jó, ele vai se passar ali no tempo de Abraão, Noé, sabe? E eu fico pensando, como pode? Porque naquele tempo, Jó não tinha o conhecimento sobre a palavra que nós temos hoje. E Jó, ele acaba perdendo tudo, porque ele fala que Jó oferecia sacrifícios regularmente por seus filhos, temendo que, de alguma forma, tivessem pecado contra Deus. Por mais que Jó fala depois que não conhecia Deus pessoalmente, só ouvia das pessoas, não sei de quem que ele ouvia também, e ele tinha uma fé que, meu Deus, é impressionante, porque quando Jó perde tudo, perde seus bens, seus filhos, a saúde, gente, eu não consigo parar para pensar e dizer assim, eu passar pelo que Jó passou e eu ser fiel, sabe, é algo muito difícil. Por mais que pareça, mas tu é líder, tu tem que ser assim, é uma dificuldade que eu nunca passei, e que ninguém aqui nunca passou, e eu provavelmente nem vai passar. Você sabe o que é Jó chegar a um ponto dele estar cheio de feridas, e ele começar a pegar um caco de telha e se raspar, para poder limpar aquilo, que não tinha outra forma de se limpar. A mulher dele se volta contra ele, os amigos dele se voltam contra ele. Jó começa a ficar pensando muitas coisas, questionamento, angustiado, e ele ali com seu diálogo com seus amigos e com Deus, Jó expressa o medo dele estar sendo injusto, ou também dele não entender os propósitos de Deus ao meio do seu sofrimento. E Jó, por mais que ele está ali, meu Deus, por que isso aconteceu? Só que ele ficava pensando, eu não posso ser infiel com Deus, eu não posso negar aquilo que Deus fez por mim, porque se Deus me deu, Ele também pode tirar. E aí, Jó, ele tinha um temor, que era perder a conexão com Deus. Imagina você hoje perder toda a conexão que você tem com Deus. Imagina você hoje entrar no seu quarto para orar e falar, Deus, fala comigo, e o silêncio. E amanhã você repete, e o silêncio. E vai seguindo. Muita gente vive isso no dia a dia. E as pessoas falam, meu Deus, por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo fazer obras maiores? Mas a gente não está sendo fiel ao relacionamento com Deus. Nós não estamos sendo fiéis, nós não estamos sendo negligentes àquilo que Deus tem para nós. Sabe, eu vejo assim, nesse momento que teve aqui, eu vi algumas pessoas orando, provavelmente muitas pessoas receberam palavras aqui que nem esperavam receber. E o que acontece? Amanhã não,
próximo dia de aula que você tiver, o próximo rolê que você tiver com seus amigos que não é da igreja, provavelmente você vai esquecer isso tudo, porque você vai pegar isso aqui, que é como se fosse um papel, um sonho que Deus lhe deu, e você vai pegar e vai deixar de canto. Por quê? Porque você acredita mais nas palavras das pessoas do que aquilo que Deus fez. E eu até perguntei assim, pastor Mauro, qual é o direcionamento que a gente tem para a igreja esse ano? Por quê? Porque eu queria começar a pregar para os jovens a partir daquilo que a igreja tem vivido. São 10 anos aqui, 10 anos de pastoreio aqui. Imagina se no primeiro e no segundo ano o pastor Mauro vem na igreja vazia, olhasse para isso, Deus, eu não quero isso mais. Eu acho que o Senhor não me trouxe para minha terra, para eu viver isso. Viver uma vida de pastoreio de 10 pessoas. Imagina se o pastor Mauro fosse ignorante a esse ponto. De olhar para a igreja e dizer, hoje nós não vamos fazer culto porque só tem 5, 6 pessoas dentro da igreja. Vamos fechar as portas e cada um vai para a sua casa. Mas não, é ousadia de dizer, Deus, eu sei que agora está difícil, mas amanhã vai estar mais fácil. E se não tiver fácil, não tem problema. Um dia, é que o povo fala, né? O choro dura a noite, a alegria vem pela manhã. Provavelmente, eu não sei, eu nunca perguntei isso a ele, mas provavelmente o pastor Mauro já chorou pensando, meu Deus, que dificuldade, quantas dificuldades eu estou passando, porque é ser humano. E eu fico pensando, imagina, onde a gente já chegou hoje. Provavelmente, algumas pessoas aqui não tenham essa noção do tamanho que a gente, como igreja, se tornou hoje. Sabe, eu chego nos lugares para conversar com algumas pessoas e as pessoas falam, ei, tu é daquela igreja lá, né? Eu, que igreja? Da PIB, pô, lá de Serra, a igreja de vocês é massa. Vocês fazem algo que nenhuma igreja aqui no sertão tem feito ainda. E as pessoas chegam e dizem, ei, como é que vocês fazem isso? Como é que é essa estrutura de vocês? Qual é? Tem como me mandar o link? E eu poderia chegar e dizer, não, posso não, por ser egoísta de deixar as pessoas fazerem igual a nossa igreja, não tem problema, mas deixa eu dizer um negócio, Deus tem se movido através de nós, Deus tem se movido através da nossa igreja. A nossa igreja hoje, ela é exemplo e referência, mas não é exemplo e referência apenas em estrutura, ela é exemplo e referência naquilo que Deus tem feito. Deus tem se movido em nossos meios, e eu acho que algumas pessoas não têm essa noção, porque está presa a alguma coisa, está presa à sua vida cotidiana, ao seu ordinário de não ter um relacionamento, de se prender a apenas trabalhar, de se prender a apenas uma faculdade, um bom curso, um curso de medicina, isso e aquilo. Ei, se Deus te tirar de tudo que você faz hoje, o que você seria? Se você é, sei lá, médico, se Deus acabou, você não consegue nem, tipo o filme do Doutor Estranho, ele era médico, teve um acidente, não consegue mover a mão, era o maior cirurgião que existia. Imagine isso acontecer com você hoje. E o que nos sobra é Deus. E aí, tem um exemplo aqui que a gente, muitas das vezes, admira muito, e eu admiro muito, até comentei com o Wesley hoje. Eu disse, Wesley, coloca uma imagem lá, assim, bem impactante. Não coloca agora não. Bem impactante. Porque eu sinto que a gente precisa muito de ver isso, sabe? Por mais que não seja uma imagem real do dia, mas é algo que nos marca. E aí eu disse, não, eu vou procurar essa imagem, eu vou deixar a Wesley procurar, não, eu vou procurar porque eu vou saber o que é que vai me impactar mais. Quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a chorar, e eu, meu Deus, eu não aguento mais chorar. E eu procurava uma imagem, procurava outra, procurava uma imagem, e eu disse, fechei a aba, vou fechar. Eu disse, Wesley, se vira. Tu se vira aí, porque se eu for procurar, não vou conseguir nem terminar a pregação, porque eu só estou chorando aqui, velho. E eu me acabando de chorar. E quando a gente olha, por mais que é muito belo a caminhada dele, a gente vê algumas dificuldades que ele teve, mas nem por isso ele retrocedeu. E esse exemplo, ele é Jesus. Não coloca agora não, daqui a pouco você coloca. Esse exemplo é Jesus, sabe? Por mais que a gente pense, Jesus, Filho de Deus, morreu por nós, crucificado e tudo mais. E aí a gente para pensar aqui, tem alguns pontos que eu coloquei, né? Jesus, ele teve um sofrimento emocional no Getsemane. Alguém não conhece a história do Getsemane? Ainda bem que todo mundo conhece, né?
Quem foi que levantou? Tu? Vai saber agora. E no Getsemane, antes de Jesus ser preso, ele vai orar. E aí, quando ele chega no jardim do Getsemane, né, ele já sabia do sofrimento que ele ia enfrentar. E ele acaba falando, em Mateus 26, 38, ele diz o seguinte: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E aí acaba que Jesus estava tão comovido com tudo aquilo, que ele acaba suando gotas de sangue. Isso, fisiologicamente, é algo tão difícil de acontecer, tão raro de acontecer. Você está tão estressado emocionalmente, tão preocupado emocionalmente, e você chega a suar sangue. E a gente pensa, meu Deus, mas Jesus não é Deus, Deus não é Jesus, o Espírito Santo, está tudo ali, a Trindade. Mas da mesma forma que Jesus, ele era totalmente Deus, ele era totalmente humano. Eu brinco com os meninos do discipulado, velho, imagina a dificuldade que foi criar Jesus, de Maria saber que Jesus é prometido por Deus, e Jesus dando trabalho ali, criança, e ela, não posso bater em Deus, como é que eu vou bater em Deus? E Jesus correndo dentro de casa e derrubando as coisas. Ele era totalmente humano, ele passou por isso. Não adianta a gente querer dizer que ele era o santinho. Não era. Ele fugia. A mãe dele foi procurar ele. Cadê Jesus? Está no templo. E aí Jesus teve esse sofrimento emocional no Getsemane. O segundo ponto: Jesus foi traído e abandonado. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E quando Jesus é preso, os discípulos dele fogem. Imagina aí você caminhar 3 anos com pessoas, você orando por eles, intercedendo por eles todos os dias, amando aquelas pessoas. E quando chega em um dos dias mais difíceis da sua vida, você olha para trás, cadê essas pessoas? Todas elas foram embora. Só que mesmo assim, Jesus, ele não parou. A dificuldade estava aparecendo, ele já estava vivendo muita coisa. E Jesus disse: eu vou concluir em obediência ao Pai, eu vou continuar o meu propósito, vou seguir fiel nisso. Ele olhava para a cruz, dizendo: eu vou para a cruz porque é aquilo que o Pai colocou dentro de mim. E aí, todo mundo aqui já assistiu Paixão de Cristo, provavelmente. A gente vê que Jesus, ele é muito humilhado, muito humilhado, e também rejeitado. Como eu falei, a gente não tem noção plena de como foi. A gente tem alguns filmes que relatam, né, relato fictício de como foi. Mas imagina, você está olhando para Jesus abraçado com aquele tronco, e os caras batendo nele, carne saindo, sangue saindo das costas dele, e ele gemendo de dor, chorando de dor, e Jesus fiel ao propósito. E eu fico pensando, meu Deus, como eu sou ingrato com aquilo que Jesus fez. E essa música que a gente tocou por último, né, basta uma palavra tua e os mortos viverão. Velho, hoje eu escutando essa música para poder pegar, para poder tocar também, eu só chorava, velho, lembrando daquilo que Jesus fez por mim, daquilo que Jesus sofreu por minha culpa, pelo meu pecado. Jesus sofreu por cada um que está aqui para nos livrar do pecado. Em obediência ao Pai, ele recebeu o cálice da ira, onde estavam todos os pecados que a gente já cometeu e a gente ainda vai cometer todos os dias. E aí, Jesus humilhado, ele foi levado ao julgamento injusto perante o Sinédrio. Pilatos e Herodes acusam lá, e depois Jesus foi zombado, esbofeteado, e foram cuspidos também. A multidão, ela clama pela crucificação de Jesus. Ele é rejeitado. E algo que eu fico imaginando assim, velho, os caras colocam uma coroa de espinho para dizer: você é o rei, você é isso, você é aquilo, botam uma roupa toda rasgada. E aí quando chega na hora da decisão final lá, aí coloca Jesus de um lado, Barrabás do outro. Barrabás, um assassino que, se fosse hoje, deveria pegar a prisão perpétua, e era o que ele merecia. Mas a população estava com tanto ódio e rejeição de Cristo, que crucifica Jesus e solta Barrabás. E tem uma imagem muito interessante, de que
nos bastidores, quando o ator que faz Barrabás, aquela imagem que Jesus está de cabeça baixa, todo ensanguentado, com o olho já muito, muito murro, muita coisa já, e quando Jesus levanta a cabeça e olha para ele, o ator ele fala que ele se converteu, porque ele não aguentava ver aquilo, porque ele via Jesus na imagem do ator que estava interpretando Jesus. Imagina a que ponto a glória de Jesus chegar nisso, numa gravação de um filme, pessoas conhecer a palavra através disso, em apenas uma gravação, sabe? E você vê que se as pessoas que estavam na gravação não suportaram aquilo que estavam vendo pessoalmente, imagina como era no dia. Jesus ensanguentado, a gente não tem noção, porque eram outros tempos, a imagem lá, na nossa cabeça, a gente não consegue imaginar de como era, ferida, muito sangue, muita, sabe, ele, todo mutilado, e a gente não tem essa noção. E aí, eu queria que Jesus colocasse agora, a imagem, que Jesus ele passa por uma das coisas mais difíceis que tem. O sofrimento. Eu olho para essa imagem e fico pensando, Cristo está desse jeito por culpa minha. Por todos os dias que eu acordo dizendo, Cristo, eu não vou pecar, mas quando eu boto o pé fora do meu quarto, eu peco contra Ele. Imagina esse homem que não tem culpa nenhuma, o único homem que poderia morrer na cruz para poder libertar todos que estão aqui dos seus pecados. Ele está desse jeito por culpa nossa, e Ele em amor a cada um que está aqui, Ele diz, eu vou cumprir a promessa, eu vou cumprir a crucificação. E aí Mateus 27, versículo 29, Jesus foi brutalmente açoitado, uma punição que rasgava a carne e causava imensa dor. Foi coroado com espinhos que penetraram sua cabeça. Carregou a cruz até o Gólgota, exausto e ferido. E eu fico pensando, de vez em quando eu gosto de olhar para essa imagem, para eu poder lembrar daquilo que eu tenho feito com Jesus, sabe, daqueles pecados que eu tenho feito diariamente e dito, Jesus, eu quero que você sofra, porque eu tenho me apegado ao meu pecado, sabe, e acabando de esquecendo tudo aquilo que Ele já fez por cada um de nós. E por último, o último ponto que iria atrapalhar Jesus, mas mesmo assim, Ele continua no seu propósito, foi a crucificação. Jesus, Ele enfrenta uma das dores mais dolorosas e humilhantes da época. A crucificação na época era apenas para bandido, sabe, é para criminoso. Imagina um cara que, sei lá, que matou uma criança aqui hoje, o povo, vamos crucificar ele. E sem contar que Barrabás, ele era maior que Cristo em estatura. Cristo, ele não cabia naquela cruz. Cristo teve que ser deslocado os braços, sabe, o ombro teve que deslocar o braço para poder encaixar naquilo, para poder ser pregado na cruz. E eu tenho um pensamento que eu digo direto para os meninos, essa cruz, ela é do meu tamanho, era para eu estar ali, só que Cristo em amor, Ele morreu por nós. E a gente vai ver, quando fala, né, a questão de que uma das mortes mais dolorosas e humilhantes da época, porque alguém aqui sabe o porquê que Cristo morreu? Qual foi o motivo da morte dele na cruz? De como ele morreu? Flávio provavelmente sabe, não fala não, fica aí. Ninguém sabe, de verdade. Cristo, ele não morreu por sangramento, Cristo não morreu por os pregos nas mãos e nem nos pés. Cristo, ele morre sem ar. Eu vou falar a palavra não, porque senão eu vou me enrolar toda aqui. Já foi da outra... É isso aí, da outra vez eu me enrolei de novo. E Cristo, ele morre sem ar. Mas por que ele morre sem ar? Porque Cristo, ele não era do tamanho da cruz, ele estava preso aqui. Quando ele perdia as forças dos braços, que ele baixava, o corpo dele se comprimia, ele não conseguia respirar. O que é que ele fazia? Ele se puxava para cima. Imagina os pregos dentro dos buracos, ele puxando, fazendo força para poder respirar, o suspiro que ele dá. E aí Cristo, ele morre sem ar nisso. E aí, quando fala que as multidões zombam dele, Cristo pede água,
O que é que os caras dão a Cristo? Vinagre. Imagina a que ponto chega tudo isso. E quando Cristo morre, todos sabem, né, que começa o trovão, começa um pau quebra lá, e Deus revoltado com tudo, e as pessoas olham para aquilo, meu Deus, o que é que a gente fez? Depois de horas e horas, Cristo sofrendo naquela cruz, depois de tudo ser consumado, as pessoas olham, a gente errou, a gente crucificou Deus. Eles percebem para aquilo e fica, meu Deus. E mesmo assim, aqueles que estavam à frente de tudo isso ainda continuaram, sabe, permanecendo no propósito deles, que era manchar a imagem de Cristo. Quando Cristo, ele ressuscita, que o corpo some, eles vão inventar uma história que é para ninguém acreditar nisso, que é para culpar os discípulos que roubaram o corpo e tudo mais, para criar uma fique, que nem diz o povo, né? E aí o que é que eu vejo? Esqueci de anotar, mas é 1 João 2, deixa eu só olhar aqui, vou rezar. Vou beber água. Isso mesmo, 1 João 2, que diz o seguinte: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o inimigo. Vocês têm a noção da profundidade do que é isso? A gente tem um propósito e uma tarefa muito grande aqui nessa igreja, que é levar a palavra de Deus. Mas, sabe, desde que eu assumi a liderança, que Deus me deu essa honra de poder estar liderando vocês, eu vi pessoas esfriando, eu vi pessoas perdendo amor por serviço na igreja, eu vi pessoas perdendo amor por pessoas, pessoas que perderam amor em ser discipulado. A base da nossa igreja hoje é célula e discipulado, claro, Deus acima de tudo, mas a gente trabalha com célula e com discipulado, sabe? Eu queria, de verdade, quantas pessoas são discipuladas? Tem muita gente que está sendo discipulada, muita gente, e se for no dia de domingo, vai ter mais gente ainda que está sendo discipulado. Mas, deixa eu dizer, nós jovens, até os 18 anos, claro que tem muita gente aqui que está abaixo dos 18 ainda, tem muito tempo, o jovem ele tem tempo, não adianta você chegar e dizer, mas eu não tenho tempo de fazer isso, não tenho tempo de fazer aquilo, é mentira, você está mentindo para você mesmo. Se você abrir o seu Instagram e for lá no tempo de tela do Instagram lá, vai ter gente com 10 horas, 12 horas por dia. Como que você não tem tempo para fazer um discipulado, para discipular alguém, para sair para um shopping com 4, 5 pessoas e ter tempo de mesa? E a gente está prestes a iniciar o ano de 2025. E a minha pergunta para vocês é: você quer mudar? Ou você quer apenas viver na vida que você já tem vivido? E a pergunta, por onde começar? Todos os exemplos que eu citei, todos eles tinham como base a permanência no propósito, o relacionamento com Deus. Se a gente for olhar para Cristo, ele se relacionava com Deus muito. Ele orava, ele gostava de orar, ele amava orar, ele orou por nós. E muitas das vezes a gente olha para tudo isso que a gente viu de exemplo, de eu não sou capaz, eu sou gago, eu não consigo falar, eu não sou uma pessoa que possa estar à frente de um ministério, e a gente pensa, mas Deus, por quê? Mas tem uma frase que eu li hoje, de meu amigo, que ele colocou no história dele, que é: o propósito está acima de qualquer coisa.
sabe? Deus levanta pessoas improváveis para fazer algo que a gente não imagina, para fazer coisas impossíveis. E eu vejo que Deus, Ele tem levantado pessoas jovens no meio da nossa igreja para fazer isso. Eu tenho visto pessoas que estavam afastados da igreja, estavam desviados, voltaram para a igreja agora, e quando eu abro o Instagram, a habilidade dessa pessoa é comunicação, e ela está ali postando um vídeo, está falando da palavra, está levando palavra que às vezes nem eu tenho coragem de fazer isso, sabe, de pegar meu celular e só começar a gravar, falar de Deus. Às vezes eu fico pensando, mas eu vou gaguejar, isso e aquilo, sendo que eu estou aqui liderando. Às vezes esse é o meu pensamento. Só que eu já tenho conversado com algumas pessoas que a gente tem que mudar, a gente tem que alcançar pessoas que não conseguimos alcançar. Eu vejo que a nossa igreja tem caminhado para crescimento, para expansão agora nesse ano de 2025, e eu olho para tudo isso e vejo que é a partir da gente, sabe, ver poucas pessoas num culto hoje, nesse culto de hoje em específico, não me deixa triste. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque aquilo que o Espírito Santo colocou para eu falar hoje, vai ter pessoas aqui que vão se sentir tocadas através disso. Vai ter pessoas que, a partir de amanhã, inclusive, tem gente aqui, glória a Deus, tomara que aconteça, vão entrar em contato com os líderes de ministério, vai dizer, ei, eu quero servir. Vão entrar com o seu líder de célula, em contato com o seu líder de célula, ei, eu quero ser discipulado, me arruma um discipulador, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais viver na vida medíocre que eu estou vivendo. E tem um relato, que eu até falei, né, de quando o pastor perguntou, né, e aí por que do culto na sexta-feira? Eu disse, nem eu sei. Eu já senti o Espírito Santo mandando eu fazer um culto na semana passada. E eu disse, não vou fazer não, porque vai dar errado, né, final de ano, Natal, isso e aquilo. E o Espírito Santo martelando, eu agoniado, meu Deus, por que está insistindo nisso? Por que está insistindo nisso? E eu disse, quer saber de uma? Vou abrir o calendário e fui orar. Espírito Santo, dê uma data. 27. Todo mundo me perguntaram hoje, por que essa data? Não sei. Não sei. Se você me perguntar, eu não sei. O Espírito Santo só disse, faça isso. Em obediência eu disse, eu vou fazer, não importa. E eu sinto que esse é um culto em que as pessoas que deveriam estar aqui, elas estão aqui. Para ouvir isso. Para ser ministrado os seus corações de que 2025 é um ano de mudança, um ano onde você viveu uma vida simples, uma vida afastada de Deus, uma vida sem serviço, é um ano onde Deus vai te levar a lugares que você não imagina, é um ano onde coisas grandes vão acontecer, mas para isso acontecer você precisa confiar em Deus, você precisa se relacionar com Ele. E o tema da nossa igreja em 2025 é isso, é ano de obras maiores. E, como eu falei, não é desmerecendo as pessoas que são mais velhas da nossa igreja, muito pelo contrário, são pessoas que também servem com amor, são pessoas que acolhem, são pessoas que às vezes são mais acolhedoras até do que nós jovens, que muitas das vezes ficamos com vergonha de falar com as pessoas. Mas imagine aí quando você chega ali na frente da nossa igreja num dia de domingo, tá as pessoas com um sorriso no rosto, felizes em receber outras pessoas. E eu vejo Deus levantando jovens esse ano de 2025 para fazer coisas que a gente não alcançou, para a gente encher essa igreja, mas não apenas por encher, mas para encher essa igreja de pessoas sendo amadas, de pessoas sendo cuidadas. E eu vejo de verdade Deus levantando pessoas que vão evangelizar suas escolas, Deus levantando pessoas que vão para as praças evangelizar, vão orar por pessoas, vão interceder por pessoas, que pessoas vão ser batizadas pelo Espírito Santo, mas não pelas suas mãos, mas pelo aquilo que Deus está fazendo em nós. E como eu falei, assim como foi com os grandes heróis da fé, com as grandes pessoas, grandes líderes que tiveram na Bíblia, Deus também vai fazer entre nós, porque o mesmo Deus que desde Abraão, desde Jacó, é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que fazia, está fazendo hoje. Não é porque era o Deus do Antigo Testamento e agora o Deus da Nova Aliança, que agora Deus parou de se manifestar e de fazer as coisas. Muito pelo contrário, Ele quer fazer mais. Gente, eu fico pensando, tem várias pessoas que estão precisando da gente. Você olha para hoje no seu trabalho, quantas pessoas conhecem a Cristo? Na sua família, quantas pessoas conhecem a Cristo? Na sua escola, quantas pessoas conhecem a Cristo? E o que você tem feito para mudar isso?
O que você tem feito para pessoas conhecerem aquele amor que você conheceu no primeiro dia que você chegou aqui? Aquela revelação do Espírito Santo que você chegou aqui e você não sabia o que fazer. Você só conseguia chorar e dizer: Deus, me perdoa. Existem pessoas hoje que estão passando por dificuldades que a gente não imagina, mas ela precisa de você, ela precisa da sua palavra para que ela conheça a Deus. Ela precisa de qualquer pessoa que está aqui, de qualquer uma pessoa. Ela não precisa de mim ou do pastor Mauro ir até lá, porque vocês, assim como diz na Bíblia, vocês vão levar o Evangelho. Vocês são sal na terra, vocês são a luz do mundo. Não é que vocês são o eco da minha voz, do líder, vocês são o eco da voz do pastor Mauro, muito pelo contrário. A igreja é um lugar de pastores, a igreja não é um lugar de ovelhas, igreja é lugar de pastor, de você ir para a rua e pregar a palavra. E esse ano de 2025, eu vou orar, vou jejuar para isso, para que as escolas dessa cidade sejam tomadas pelo poder do Espírito Santo, através da vida de vocês. E aquilo que eu digo direto, digo sempre: se você precisar de mim, pode entrar em contato. Ah, não sei como fazer. Véi, vamos ali que eu vou lhe ajudar. Ah, eu tenho dificuldade nisso. Vamos, se eu não souber ajudar, eu vou procurar o pastor. Se o pastor não souber lhe ajudar, que eu acho muito difícil, ele vai procurar uma pessoa para ajudar eu, você e ele também que está precisando. Porque todos nós somos humanos. Todos nós somos capazes de levar a palavra. E a minha pergunta é: você tem abençoado outras vidas através da sua vida? Ou você está apenas esperando um download do céu para receber a mensagem que vai mudar a história da cidade? O que você tem feito para abençoar a vida de outras pessoas? Assim como foi na vida de Gideão, na vida de Moisés, na vida de Jó, Deus ele também é na sua vida hoje. O jovem, ele tem, eu digo a vocês, o jovem, ele tem uma capacidade imensa de ter energia para fazer coisas que a gente não consegue. Eu fico até pensando, eu vejo as meninas ali, a gente na conferência da Jubap em Belmonte, as meninas dançando e eu assim, eu não tenho essa energia mais não, sabe? Eu cansado aqui já, era, sei lá, 10 horas da noite, 9 horas da noite, as meninas dançando e pulando, e eu, meu Deus, mas essa energia tem sido usada para quê? Apenas para dançar, se aparecer no templo, sabe? A energia que você tem gasto conversando com pessoas, as suas palavras têm abençoado a vida de outras pessoas? 2025 vai ser um ano de obras maiores. Mas deixa eu dizer uma coisa, assim como eu falei, desde o início até agora, a obra, ela não é fácil. Se a obra fosse fácil, casas ficavam prontas em um dia. Demoram meses e meses. E a casa, ela começa da base. Se a casa ela não tiver uma base forte, assim como fala na palavra, você tem que firmar a sua casa na rocha, porque é firmada em Deus que a gente vai ter uma base forte para poder lutar contra as dificuldades. Se a gente firmar a nossa base, a nossa casa na areia, vai passar água e vai derrubar. Vai passar água e você vai desmoronar, você vai se virar contra Deus e dizer: Deus, por que eu estou passando por isso? A gente tem vários planos, vários planos. Eu acho que eu não tenho nem conhecimento de todos os planos que o pastor tem para essa igreja, para esse ano. Eu acho que ele está ali conversando com Deus ainda, que às vezes nem Michelane deve saber também. E eles são casados. E eu fico pensando, o pastor precisa da gente. Mas eu penso, o pastor precisa da gente não como o líder da igreja, mas como uma pessoa que está seguindo o propósito de Deus para essa cidade. Vocês têm visto quantas pessoas têm sido alcançadas através da nossa igreja? Num domingo, você vê pessoas novas aqui dentro da igreja. Eu não sei se vocês reparam, mas eu gosto muito de observar, e às vezes tem visitantes que eles ficam com medo de levantar a mão, mas eles estão desabando em chorar, e você fica pensando: o que é isso? É o Espírito Santo agindo no coração dessa pessoa, é o Espírito Santo lembrando daquilo que ela fez de errado ontem, semana passada, e ela se arrependendo. Mas às vezes você trouxe o seu visitante, você tem acessibilidade a ele, eu não. Você tem o alcance a essa pessoa, eu não tenho. É mais difícil eu chegar para comunicar a essa pessoa do que você comunicar ela. E eu queria já finalizar, porque a gente já estendeu muito o louvor.
queria realmente que próxima música, na verdade, eu queria pedir ao pessoal do Ministério de Oração de novo que possa estar orando por pessoas aqui que quiserem vir aqui à frente, para que Deus possa liberar algo novo na vida de vocês, sabe, para que esse ano de 2025 seja um ano de renovo, um ano onde Deus vai liberar coisas que vocês nunca esperaram. De verdade, eu quero que Deus possa realmente estar curando feridas que vocês tiveram durante todas as suas vidas, todo o seu tempo de vida, feridas que vocês tiveram todo esse ano. E eu queria também que vocês pudessem estar orando, de verdade, com toda a intencionalidade, pedindo que Deus possa liberar algo novo na sua vida, que Deus possa derramar bênçãos na sua vida. Por mais que a gente às vezes ache, eu já fui batizado pelo Espírito Santo, já falo em línguas e tudo mais, mas a gente não tem a capacidade de entender Deus completamente. Todos os dias Deus se revela nas nossas vidas, todos os dias coisas novas são liberadas em nossos corações, todos os dias a gente conhece um pouco mais de Deus, todos os dias a gente tem aprendido mais com Deus. Às vezes você acha, mas Deus, minha devocional hoje foi muito boa, chorei muito, o Espírito Santo falou muito ao meu coração, mas quando é amanhã que você vai de novo orar e pedir, Deus, eu quero mais, aí Ele vem com aquela jorrada assim, derruba você no chão, e você chora, e às vezes você pensa, acabou? Não acabou. Deus tem mais, e Deus, Ele precisa que você dê o seu próximo passo, o passo de mudança desse ano, sabe? Eu vejo que esse ano de 2025 é um ano grandioso para a igreja. Não é um ano onde só vai haver coisas boas, vai haver dificuldades, mas é na dificuldade que a gente se torna forte, e vai ser a gente se fortalecendo, que quando for lá na frente, vamos olhar para trás e dizer, Deus, obrigado por tudo aquilo que a gente passou, obrigado por aquela dificuldade, obrigado por aquele tempo em que eu estava no deserto, que foi aquele tempo onde eu aprendi mais de Ti. Eu queria que vocês pudessem ser intencional nesse momento, em orar, em pedir a Deus. Podem pedir também seus sonhos, de entrar na faculdade, de passar numa prova, passar num concurso, de ter um bom emprego. Coloque perante Deus tudo aquilo que você tem pensado, tudo aquilo que você tem sentido hoje. Amém?